Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o cantor e compositor pernambucano, Juliano Holanda. Valeu, Juliano! E aí, pessoal, tudo massa? Massa, Augusto, tranquilinho? Vamos embora. Cantor, compositor, produtor, arranjador, aí tem mais de 300 canções gravadas aí por diferentes intérpretes, gente de peso, viu? Incluindo Simone, Wagner, Zélia Duncan, Chico César, Elba Ramalho, Zé Cabaleiro. Já colocou o dedo aí em vários projetos musicais e tem 4 discos solos lançados. Agora está lançando um álbum visual. Tem um nome, né? A Verdade Não Existe, Juliano Holanda, porque é esse nome. A verdade não existe mesmo? É mais uma provocação e um pensamento sobre essa questão da verdade, do que é verídico, desse mundo que a gente está vivendo agora, em que todos os nossos cânones talvez estejam sendo colocados em xeque, assim, né, de alguma forma. E é um pensamento sobre. Apesar do nome afirmar na logo quando for lançado o disco, o não existe vai estar arriscado, assim. Então, há aí um levantamento de questão, sabe? Levantando a bola, assim, para a gente pensar a respeito sobre quais são essas verdades, tanto essas verdades que são tão necessárias e urgentes, quanto aquelas que de fato precisam ser revistas, né? Então, esse próprio conceito de verdade, esse conceito absoluto, né? E o repertório do álbum, ele meio que flerta com isso. Essas músicas foram compostas há algum tempo, algumas mais recentes, mas é meio que um apanhado de músicas que foram feitas sob esse guarda-chuva de pensamento. E quando a gente meio que foi montando o repertório, quando a gente já tinha 2/3 do repertório, a gente percebeu que havia aí esse eixo. Tem uma música que chama A Verdade Não Existe. E essa música, ela sintetizava toda a ideia do disco, não por acaso ela que encerra o álbum. No álbum visual, Juliano aparece aí percorrendo, né, circulando no centro do Recife, capital pernambucana. Aliás, um álbum visual bem bacana, aí, produzido, né, direção e roteiro da Mary Lemos, companheira aí do Juliano Holanda, grande Mary Lemos. E ela fez uma boa produção, o Juliano percorrendo a cidade, atravessando a rua com o violão na mão, tocando na cidade, né, na calçada e tal. Por que essa ambientação, Juliano? A gente mora aqui. Eu estou dando essa entrevista exatamente olhando para aquela paisagem que está no visual do álbum, né? E de fato aquele lugar é um lugar que eu de fato caminho, percorro mesmo, sabe? Faz muito parte da minha vida. E Mary teve essa sacada, né? A direção é dela e ela disse: não vamos procurar uma locação, vamos usar a nossa própria locação, esse lugar que para a gente já é tão diário, tão cotidiano. E como era a verdade não existe, e levantava tanto essa questão sobre a verdade, ela teve essa sacada de dizer: vamos deixar o DVD o mais real possível, vamos deixar ele mais cru, né? É exatamente o nosso dia a dia. Aquela primeira ambientação, que é um bequinho assim que tem aqui ao lado de casa, é um lugar que eu passo sempre para poder chegar no centro da cidade. Eu moro aqui no centro de Recife. E, por exemplo, não tem maquiagem, né? Não tem maquiagem nem no rosto, nem na imagem. Ela optou pelas externas serem feitas com handicam daquelas pequenas, assim. Então, ainda tem essa dicotomia da imagem do que foi gravado na rua e do que foi gravado no estúdio. No estúdio você vai ter todo um aparato que ele é mais, embora busque a verdade, ela parte de um raciocínio que é um pouco mais artificial, né? Tem 2 câmeras, 3 gravando ali, enquanto que o que está na rua não é handicam andando e conversando e é essa imagem do que pintava, da luz do dia, não tem nenhum tratamento de luz, nem teve nenhum rebatedor, nem nada, tudo meio gravado como se a gente estivesse olhando aquilo, vivenciando aquilo. Ô, Juliano, de qualquer forma, assim, a sua música dialoga com o centro urbano, com o cotidiano, né? De qualquer forma, ela tem um realismo, né? Lógico que você coloca isso de forma lírica, mas a sua música é muito real, assim, ela toca muito, né, o nosso momento, a nossa vida, né? Eu queria que você falasse, ele acaba dialogando com a cidade, que a cidade é um retrato do cotidiano, né? A cidade, um centro urbano, ele demonstra, parece muito, né, a vida real.
eu queria que você falasse dessas suas letras, o que você trouxe para esse disco, né? O que você tenta mostrar nas letras? Como é que foi? Como é que você juntou essas composições? Compor para mim é ofício cotidiano. Eu estou sempre compondo, desde adolescente. Eu até no DVD eu falo um pouco sobre que às vezes eu tento até eu faço um esforço para não entender. Às vezes eu acho que se eu entender muito como funciona, talvez eu organize tanto que aquilo vire uma gaveta. E eu não queria que virasse essa gaveta. Então estou sempre compondo e com parceiros e parceiras e o tempo todo. Quando eu vou gravar um disco, pelo menos eu até hoje nunca fiz um disco em que eu tive o tema primeiro e a partir daquele tema eu compus as músicas. Eu faço muito isso quando faço trilha sonora. É muito comum você ter uma linha. Mas os meus discos, como eu estou sempre compondo, eles costumam ser mais apanhados de materiais que eu fui fazendo, né? No caso desse específico, teve muito, assim, quase 100% do repertório foi escolhido por Mary. Como ela tinha esse conceito da direção já na cabeça, o trabalho foi mais a gente olhar para trás o que é que tinha sido composto, principalmente da pandemia para cá, que foi feito durante a pandemia e nesses anos seguintes. A gente mergulhou sobre esse material e ela então teve o trabalho de selecionar um número X a mais de canções que depois a gente foi peneirando, né? O que é que estava ali dialogando mais e tal. Foi mais um retrabalho de limpar ali o cascalho que havia ali ao redor daquelas canções e entender como é que elas se encaixavam, provocar o encaixe delas, né? Ali foi um trabalho meio de artesania, mas que passou muito mais por mérito do que por mim. Né? Eu fiz questão nesse disco de deixar também que a direção falasse, sabe? Porque é sempre muito complicado, acho que todo compositor dá essa resposta, né? Que músicas são como filhos, né? É muito difícil pra gente deixar uma música de fora, né? É muito dolorido, né? Então, eu acho que o passar pelo crivo de Mary, para mim, foi a melhor solução, porque eu acho que ela conseguiu desenhar essa narrativa, que ela já tinha, que era uma narrativa visual, no centro da cidade, essa coisa toda que eu falei, que parti muito dela, e a gente deixou a narrativa visual que estava no olhar interior dela contaminar o repertório. O álbum A Verdade Não Existe, são 10 faixas, né? Juliano Holanda em voz e violão, tem a participação da potiguar Juliana Linhares. E essas composições são todas suas, né? Ou tem parceiros? Conta um pouco de quem está no disco, né? As composições, com quem você fez, como é que foi isso? Então, isso não foi pensado, mas quando o Mary começou a selecionar as músicas, acabou que ficou só música minha. Poderia ser todas com parceiros também, mas acabou que o ponto de corte talvez, não sei, talvez como a mensagem era tão, o pensamento sobre aquilo era tão pessoal, o campo gravitacional puxou essas músicas. Né? Eu penso muito em fazer, inclusive, um próximo disco todo em parcerias com parceiros. Porque eu queria tanto gravar algumas daquelas músicas e tal, e nesse acabou que não coube. A gente até tentou, mas elas foram escapulindo assim aos pouquinhos, sabe? E Ju Linhares, pô, é uma pessoa que eu tenho assim um carinho enorme, eu conheço Ju há bastante tempo, antes até da carreira solo dela, lá no Pietá e tudo, já há muitos anos atrás. E eu sempre fui muito fã dela, quando ela lançou Nordeste Ficção. É um disco que eu acho uma das coisas mais incríveis lançadas na música brasileira na última década e dialoga muito também com esse conceito da verdade não existe, né? E Ju também tem uma coisa do gesto, do teatro, do impressionismo, do gesto, do desenho, né? Do movimento, que, que eu acho que conversa com esse conceito da verdade não existe. E a música que ela canta, talvez tenha sido, não sei, pensando aqui, a última composição que eu fiz antes da gravação do DVD. Eu fiz para ela. Ela, o tempo que ela fazia, me mandou alguma música e tal. A gente tem algumas parcerias também, mas eu fiz a música Minha Emaranhada, essa música ouvindo a voz dela, como uma música para ela gravar.
E tanto que ela deve gravar aí e tal. A gente assim, ela se empolgou bastante com a canção. Mas ela falava tanto do disco também, que a Emery disse, pô, será que Ju gravaria junto, mesmo antes de sair no disco dela e tal? A gente conversou, ela topou, e foi muito legal. E uma coincidência de datas, porque ela estava viajando, acho que para a Europa, pela Europa na época, e chegou um dia antes, ou no dia da gravação, não me lembro bem, do aeroporto, direto assim, foi no hotel, tomou um banho rápido e fomos gravar. Ela veio já direto do voo, assim. Ficou bem legal. Juliana Linhares está cantando muito, canta bem. Esse Nordeste Ficção é um excelente disco, quem puder ouça, né? E acompanha a carreira aí da Juliana, que essa vai longe, viu? Tá? Canta bem e fez essa gravação com você é espetacular, tá muito bonita a gravação, muito impressiona assim os dois ali, né? A energia, o que está colocado ali, vocês conseguiram expressar bem a música no álbum, no álbum visual. Juliana Holanda, eu não posso deixar de perguntar a você sobre o Reverbo. Para quem não sabe, Juliana Holanda criou aí o movimento, que ele não gosta de chamar de movimento, prefere ser chamado de mostra. E em 2017, lá que reúne cerca de 30 artistas pernambucanos, né? E hoje eu creio que seja o principal agrupamento de criação musical no país, por certo, já disse isso algumas vezes aqui. Aliás, toda vez que eu entrevisto alguém, um pernambucano, eles citam o Reverbo, né? O Lula Queiroga falou comigo isso na semana passada, há uns 3 meses atrás, foi a vez do pessoal do pau de corda, que falando do reverb, toda vez que eu entrevisto um pernambucano, ele fala do reverb. É importantíssimo essa amostra, esse grupo. Como é que está aí o reverb, Juliano Holanda? Reverb tá indo bem, é isso, é uma mostra. Eu digo sempre que o show, a parte do teatro, é a pontinha do iceberg, né? Mas tem toda a parte sólida ali, a base da montanha que fica abaixo do solo, e que talvez seja a coisa mais importante. Acho que é esse fortalecimento que a gente se provoca, né? O grande lance da Reverbo é essa, essa rede criativa e de apoio criativo, né, que a gente estabelece quando está junto. E está bem, estamos produzindo. Acho que está numa fase agora em que tem várias pessoas da Reverb ou gravando discos, como Vinícius Barros, como Marcelo Rangel, como Mayara Pera, Revoredo está lançando também gravando material que vai ser lançado agora. Como tem também materiais que acabaram de sair, como Martins Almério acabou de lançar um disco. Então a gente está naquela fase de gravidez, né? Geral, assim. Ou gente que está na fase da gravidez do álbum, ou gente que está na gravidez do show, né? Mas a mostra essa ponta do iceberg, ela aparece, ela surge, geralmente quando há um foco de interesse comum. A gente não cerebraliza muito o processo, né? E ele acontece meio naturalmente. A gente está com uma possibilidade grande agora de uma turnê nacional, mas isso ainda está sendo feito com muita calma, porque afinal de contas são agendas muito diversas, né? São quase 30 artistas, como você falou, fora produção, fora tudo. Então, isso demanda um tempo de construção que é um pouco mais lento. Eu brinco sempre, é um animal que se movimenta molécula por molécula, né? Então, ele vai aos pouquinhos. Cada passo que é dado, ele tem que ser pensado com muita calma. Mas a gente sempre a fim de fazer e sempre a fim de se encontrar. E a gente sempre se encontra pelas redes e pelos saraus que a gente faz aqui em casa ou no show de amigos. Às vezes a pessoa tá na Reverb e nem sente que tá. Porque ela está acontecendo ao seu redor, mesmo que de forma díspare, mesmo que de forma desagregada. Assim, se você as partes estão ali, mas o núcleo todo ele não está tão claro. Bacana, é uma amostra já solidificada, né? Já tem artistas aí ganhando expressão nacional. Você citou o Martins, o Almério, né? Dois grandes artistas já ganhando um destaque, né? Na música, já na cena, né? Aí do Brasil, com músicas importantes gravadas aí também pelo pessoal do mainstream, eles gravando juntos, né? Eu acho que você fez um trabalho sensacional, continua fazendo, por certo, o maior agrupamento hoje de criação musical, sem dúvida, Juliano. E está de parabéns assim pelo sua capacidade de agregar
né, esse pessoal. Obrigado, a gente agradece. Eu acabei de chegar, inclusive, eu estou fazendo a direção do show novo de Almério, do disco novo dele, chama Nesse Exato Momento, que é um disco que eu produzi, e eu acabei de chegar do estúdio para vir para cá dar essa entrevista. Legal, a gente conversou aí com o cantor e compositor Juliano Holanda, está lançando A Verdade Não Existe, um álbum visual bonito, feito aí pela Mary Lemos. Eu queria agradecer aí pelo tempo aí para falar com a gente. Obrigado, Juliano. Obrigado, eu que agradeço. Vamos embora. Criar e fazer coisas. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações. O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.